Quinta-feira, você sabe, dicas de saúde, dicas de beleza, que são uma beleza aqui no nosso programa. E a Fernanda da Naturativa vem chegando para bater um papo com a gente, hoje bem assessorada, bem acompanhada. Olá, Fer, seja bem-vinda. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Então, hoje é dia das nossas dicas de saúde. E hoje, para a gente poder agregar aí um pouquinho mais de conhecimento para o nosso programa, a gente vai fazer uma entrevista com o Dr. Guilherme, que ele é nefrologista. Ele é de Passo Fundo, mas a gente já descobriu que ele tem um pezinho aqui em Tapejara. E ele também atende aqui na Saúde Center Clínica uma vez por mês. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa especialidade, o que trata. Vamos dar aí umas dicas básicas aí para o pessoal no inverno, né? Vamos fazer um bate-papo bem bacana. Se alguém tiver alguma dúvida, Diego, e quiser aí chamar pelo WhatsApp, ou então no Facebook, ou ligar para a Mara para tirar alguma dúvida, fique à disposição, porque a ideia é mesmo trazer um pouco mais de informação sobre sobre a nefrologia, enfim, né? Esse assunto bem bacana. Então, bom dia, Dr. Guilherme, seja bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui conversando com vocês e realmente, como tu disseste, tenho um pé aqui em Tapejara e poder, de alguma forma, tentar contribuir com a saúde da população. Então, doutor Guilherme, o que trata a nefrologia, para a gente poder aí trazer um pouquinho de informação para os nossos ouvintes? Para que a gente entenda, eu sempre brinco e digo que todo nefrologista ele é um ótimo clínico geral, né? E tem uma verdade, porque para que o médico chegue à especialidade de nefrologia, ele tem que fazer uma clínica médica. E a nefrologia, ela engloba indiretamente todas as doenças do organismo. Então, ele precisa saber um pouco da parte da cardiologia, um pouco da parte da pneumologia, tem que dominar bem as doenças sistêmicas, então pressão alta, diabetes, asma, para que a gente possa entender o funcionamento dos rins. Então, essa relação de nefrologista com clínico geral é muito forte. A nefrologia basicamente é a doença que estuda os rins e as vias urinárias, né? Então, tudo que engloba abaixo do rim, que pega ureter, que pega a bexiga, uma parte da próstata no homem, o nefrologista vai atuar. É importante que ele domine as doenças sistêmicas, porque muitas das doenças que acometem o rim, elas começam de forma sistêmica. E quando eu falo sistêmica, começam no corpo como um todo, no organismo como um todo. E posteriormente vai se manifestar no rim, né? É claro, existem doenças primárias que surgem no rim. Eu comparo muito a asma. Todo mundo conhece a asma, né? A asma é uma doença primária do pulmão, que ela surge no pulmão por N causas. E no rim, da mesma forma, existem doenças que acometem primariamente o rim, mas não é a sua grande parte. A grande parte são doenças sistêmicas que a população está muito batida no termo de cuidado, que é pressão alta, que é diabetes, que é infarto agudo do miocárdio, que é alteração vascular, e são essas doenças que mais preocupam, porque essas doenças que muitas vezes vão levar a fase final, a fase terminal e, consequentemente, aquilo que a gente nunca gosta e não quer fazer, que é a hemodiálise. E, doutor Guilherme, por exemplo, quem está em casa nos ouvindo, qual seria um sintoma importante para a pessoa considerar para procurar o médico? Grande parte dos nossos pacientes vem encaminhado por médicos clínicos ou seus médicos privados, né? Muitos pacientes, então, eles fazem exames de rotina e é visto uma alteração no exame de urina, na ureia, na creatinina, no sódio, no potássio, que são exames que nos remetem a pensar em algo relacionado ao rim. E aí entra a importância e a nossa preocupação como médico da pandemia. A pandemia atrasou muito os check-ups, os exames de rotina da população. Então a gente está indo quase a 2 anos de pandemia. E 2 anos é muito tempo para a gente não ter exames de controle, né? A gente fazer exames anuais nos dá uma segurança. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente faz o diagnóstico
de uma forma inicial, a gente consegue evitar desfechos negativos lá na frente. Então, como eu volto a frisar, muitas vezes esses pacientes vêm encaminhados de outros colegas por alteração nos exames de rotina, mas existem sim os sintomas iniciais, como dor nas costas, alteração na cor da urina, né? Uma urina mais avermelhada, uma urina mais escura, uma urina que a gente chama de espuma, parece que a gente jogou sabão em pó na urina. Isso tudo são alterações que remetem a gente pensar em algo relacionado ao rim. Acho que uma causa muito comum nessa época são as dores lombares relacionadas à pedra nos rins, né? Os cálculos renais, que dá aquela dor horrível que só quem teve sabe o quão desconfortável é. Né? Então, alteração na cor da urina, dor nas costas, sensação de bexiga cheia, desconforto, dificuldade para urinar, tudo isso nos faz pensar em algo relacionado ao trato urinário. E, doutor Guilherme, agora com a questão da pandemia, né, com a questão do Covid, a gente sabe que o Covid também afeta a função renal. O senhor pode deixar alguma consideração sobre isso? Infelizmente, grande parte dos nossos pacientes com Covid que fazem a forma grave, eles acabam evoluindo para falência do rim aguda, né? Então, da mesma forma que o Covid é uma doença extremamente grave, inflamatória, que acomete o pulmão, muitas vezes ele vai acometer o rim também e o rim não vai vencer toda essa sobrecarga que é exigido por ele. O rim é um órgão muito sensível, então doenças inflamatórias graves, infecções graves, que é o contexto de grande parte desses pacientes com Covid, acabam levando a perda aguda da função renal e os pacientes necessitam de hemodiálise. O lado positivo é que ao mesmo tempo em que eles precisam de hemodiálise, no momento que eles começam a melhorar do quadro da Covid, eles melhoram a função renal também. Eu acho que a dica mais importante é realmente paciente que teve Covid, que precisou de internação, fez aquela forma moderada, grave, faça exame de controle no pós-Covid, avalie a função renal, porque infelizmente a gente tem visto muita sequela, né? Além da sequela com cicatriz pulmonar, a gente vê sequela renal. E é importante que a gente acompanhe desde cedo para que a gente não colha resultados negativos a longo prazo. Isso aí, é bem aquilo que o Dr. Guilherme está colocando, como eu sempre falo aqui, Diego. Quando a gente tem algum sinal, algum sintoma, quando a gente não está legal, a gente tem que procurar logo, porque se a gente espera muito para resolver esse quadro, pode ficar mais complicado. Então isso é uma coisa que, para frisar, né, para o pessoal que está em casa estar escutando. Aqui na nossa região, a gente tem muita situação de infecção urinária, principalmente mulheres. A gente tem esse clima mais úmido agora nesse período. A gente tem bastante essa questão da cólica renal, pedra nos rins, tem muita gente na farmácia que procura chá, que procura homeopatia, mas é importante um tratamento médico e sim, pode usar um chá, uma homeopatia complementar, mas o tratamento médico, os exames, a avaliação é muito importante. O que o senhor consegue deixar para nós de dicas, doutor Guilherme, cuidados agora de inverno? O inverno ele é um fator desencadeante, principalmente de cólica renal, que é a pedra nos rins, e infecções urinárias, principalmente na mulher, né? A mulher tem uma tendência a fazer mais infecções por uma alteração anatômica, e o inverno corrobora isto porque a gente acaba ingerindo menos líquido, né? A gente acaba retendo mais líquido no organismo, pelo fato de ir menos vezes ao banheiro. E isso automaticamente dá uma predisposição às bactérias ascenderem na via urinária, principalmente na mulher, e gerar infecções. E da mesma forma o cálculo renal, que nada mais é do que a formação de micronutrientes que vão formar as pedras, também são corroboradas pela falta de ingesta hídrica dessa época do ano. Então ter um hábito
de higiene adequado. Eu sempre digo para os pacientes, ir várias vezes ao banheiro, então vai de manhã, no meio da manhã, no almoço, faz com que a gente consiga lavar essa urina de bactérias que estão no meio habitual delas, e evitar infecções urinárias. E a ingesta hídrica adequada evita a formação de cálculos renais, né? O rim, em termos leigos, é como o motor de um carro. Se a gente trabalhar sempre no limite, a gente vai formando uma pasta ali de sujeira que vai acabar formando os microcálculos. Então, quanto mais líquido a gente tiver, melhor a gente vai conseguir trabalhar com ele e automaticamente evitar seja infecções, seja a formação de cálculos renais. Então, pessoal, fica a dica, né? Muita água, muito chazinho, principalmente a gente agora no inverno tem fogão a lenha, né? Levanta de manhã, já bota uma panela lá. Durante o dia a gente vai vendo se aquilo vira chá, se vira sopa, se vira pinhão. Mas é assim que a gente, no interior, quem mora no interior sabe do que eu tô falando. A gente acaba fazendo fogo para se aquecer, para aquecer a casa, aquecer as crianças. Então, coloca lá um chá, deixa lá um chazinho para você ir tomando ao longo do dia. Tome água, tudo isso vale, né, doutor? Água, sem chá. dúvida, o importante é a ingesta hídrica, independente seja água, seja chá, seja chimarrão, o que tiver mais ao alcance e for do prazer do paciente. O importante é que realmente se hidrate. E agora também é uma época que a gente tem bastante laranja, bergamota, então o pessoal capricha aí também, né? Porque essas frutas são ricas em vitamina C, ajudam também na nossa imunidade, por essa questão do Covid também, que a gente fica muito preocupado. Os números esses últimos dias aumentaram muito. Então, pessoal, aquele hábito que a gente tem da máscara, né? Esses dias eu vi no Instagram, uma pessoa que postou, se a Rainha Elizabeth, que já viu, enterrou não sei quantos papas, já viu tantas crises, já viu tantas doenças, e no dia do funeral do marido estava de máscara, por que você, um simples mortal, não vai usar máscara? Então use máscara, lave as mãos com água e sabão, se você não consegue lavar as mãos, carregue o álcool gel, vamos nos cuidar, que é importante. Vamos agradecer então a presença do Dr. Guilherme, só reforçando, né? Ele atende aqui na Saúde Center Clínica na última quinta-feira do mês. Vou deixar os microfones para o senhor fazer as considerações finais, então, doutor. Pessoal, eu agradeço novamente o convite, fico à disposição de toda a população, o que precisarem da Clínica do Rim em Passo Fundo e de mim, Guilherme Dorigo, pode nos procurar e realmente vamos buscar a prevenção, porque a gente nunca quer e não gosta de ter pacientes em fase final, em fase terminal renal. A gente se sente muito sem condições de ajudar o paciente. E a gente precisa realmente dos exames de rotina, dessa prevenção, que, como eu volto a frisar, essa pandemia tem nos preocupado porque os pacientes têm chego muito tarde para nós. Então, claro, vamos cuidar do uso de máscara, de álcool gel, mas vamos procurar manter os nossos check-ups e exames anuais em dia. E como comentamos, o que a gente puder ajudar a população do ponto de vista dos rins e de todo o trato urinário, a gente fica à disposição. Então, quem perdeu um pedacinho do programa, quer ver desde o início, entra lá no Facebook da Rádio Tapejara, que daqui a pouquinho já vai estar disponível. Vai estar disponível também no canal do YouTube Naturativa RS, tá? E os endereços das farmácias, quem quiser nos visitar, é na Júlio de Castilhos, aqui pertinho do Hospital Santo Antônio, e na Saúde Center Clínica. Lembrando, quem quiser mandar algum orçamento de receita ou fazer algum pedido, tem a loja online também, é www.naturativaRS.com.br, e quinta-feira que vem temos mais dicas de saúde. Muito bem, Fernanda, obrigado, doutor, pela visita, obrigado pela participação. 10 horas 22 minutos e segue o nosso programa.